Olá, Ubuntu! Boa tarde para você que já almoçou. Bom dia, humanos! Hoje a gente vai falar de ciência africana. É um assunto que tenho certeza que vai deixar você muito bem informado. A gente sabe muito pouco, então deixa eu já deixar aqui nos comentários. Ciência na África com professor, e deixa eu botar aqui certinho, Mamu, que honra recebê-lo. Eu acho que tá mais do que no dia. Chegou a hora de falar dele. Que bom que chegou esse dia. Essa live, como eu digo, vai estar salva aqui, vai estar salva no Trato Ubuntu. Ubuntu, para quem não sabe, é uma filosofia africana. Quer dizer, sou pelo que nós somos. E eu vou pedir para você que chegou aí, Rômeu, professor Mamu, Cliff, todo mundo, Aline, tem essa setinha aí embaixo. Chama as pessoas para assistir essa live. Chama todo mundo aí da sua lista. Vamos encher essa live e falar de ciência africana. Vai ser um prazer. Para a gente começar, ter a honra desse bate-papo. Vai ser, querido colega, boa tarde. Como vai, professor? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, querido. Muito obrigado pela sua honra, pelo seu horário. Eu acho que a gente vai enriquecer esse almoço em vivo, estando juntos aqui. Um projeto que começou nessa quarentena, a gente ressignificar esse momento de estarmos em casa, com muito aprendizado, e nada melhor do que no mês de aniversário da nossa terra-mãe, da África, falarmos de ciência na África. Um assunto que a gente sabe tão pouco, e nós aqui no Brasil, quando abrimos os livros e lemos sobre África, lemos algo altamente inverídico. E nada melhor do que um senhor, um estudioso, um cientista para nos falar sobre ciência. Mas antes, me permita te apresentar. Então, o professor Mamu, ele é do Senegal, mas como ele gosta de se apresentar, ele é um africano, concluiu o curso de graduação em Engenharia Eletrônica e Computação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro em 2004, ingressou no curso de Eletrônica pela PUC, pela Eletrônica de Potência do Programa de Engenharia Eletrônica da COP, da UFRJ, em 2003, melhor dizendo. Possui mestrado pela Federal em 2006, doutorado em 2013 e hoje atua como docente na engenharia do Cefet, lá no campus do Maracanã, e atua com ênfase no campo de sistema de potências, voltando a sua pesquisa para fontes de energias renováveis. É um pesquisador. Que honra! Eu queria que o senhor contasse, depois da minha apresentação, um pouco da sua formação. Como foi essa trajetória de escolher o Brasil para estudar, professor? Sim, primeiro, professor Renato, eu gostaria muito de agradecer. É uma honra estar aqui, enfim, trocando ideias com você, como todos que estão nos acompanhando, porque, afinal,
A ciência é isso mesmo. A gente tem que continuar falando da ciência. Nós somos apaixonados por isso. Eu acho que é isso que nos mantém vivo e aceso até hoje. E também fico feliz ao mesmo tempo sabendo que por mais que você vai pesquisando, mais que você consegue ver que tem muitos desafios para a gente vencer. Então, para mim, isso é um prazer enorme. Então, como todo mundo já sabe, eu sou africano do Senegal. Eu estou no Brasil desde 1998. Na realidade, a ideia era fazer graduação em engenharia eletrônica, depois de voltar para o Senegal. E aí a ideia inicial era isso, o planejamento. Mas quando você, como qualquer ser humano, você chega, mas enfim, você não sabe o que ia acontecer. Aí quando eu terminei o curso de engenharia eletrônica, aí no caso, meu orientador da época pediu para eu fazer mestrado com ele. Aí talvez isso que mudou a minha vida toda no Brasil. Porque como você chega aqui para fazer engenharia, é claro que a escolha para o Brasil é devido ao fato que, primeiro, eu tenho um irmão que estava aqui, era professor na Rural, hoje é professor na COP também. Em segundo lugar, como eu sempre falei, hoje, se o continente africano está em pé até hoje, é pelo menos porque a gente tem aquela que a gente chama de economia comunitária, em que na realidade a gente sempre pensa no continente independente de onde estamos. Por causa disso, que toda vez que você faz projetos, você faz engenharia, você sempre tem que pensar na sua comunidade, porque isso que a gente sabe. Acreditava naquela época que o Brasil, por ser um país em desenvolvimento, como o Senegal, por ser um país gigantesco e grande, cujos desafios são muito grandes, porque bem, o Brasil tem desafios consideravelmente grandes, porque se você pegar o sistema elétrico brasileiro, pega, por exemplo, a engenharia civil do Brasil, você percebe que tem desafios enormes em todos os setores. Então, por causa disso, eu me disse, puxa, esse país provavelmente vai ter uma engenharia boa. Também os recursos limitados vão permitir que, pelo menos, todos os projetos levam algo muito considerável, que é os custos dos projetos. Em geral, não adianta. Eu sempre digo para os meus alunos, hoje, se você quiser construir uma placa solar, até sua mamãe faz. Mas o problema é que o tempo que ela vai levar para fazer, o dinheiro que ela vai ter que gastar para fazer isso. Então, nós engenheiros, nós sabemos que muitas coisas não dependem da gente. Nós cientistas, nós sabemos que muita coisa não depende da gente. A única coisa que depende da gente é a otimização dos nossos projetos, que é a coisa que a gente faz. Aí, por causa disso, realmente, eu escolhi o Brasil para estudar. O destino realmente me deixou aqui até hoje. Mas tudo que a gente sabe, tudo que a gente tem, a gente está investindo no nosso continente, no caso, a mamãe África. Que bom, querido. E a gente sabe o quão é importante a energia elétrica para o desenvolvimento de todas as outras áreas. E a energia elétrica parece que, comparado com o resto do globo, com o resto do planeta, ainda é uma escassez, ainda é uma falta no continente africano. Isso é uma verdade? Ao que você acha que se deve essa escassez no continente africano histórica de energia elétrica? A gente sabe, nós como africanos, por exemplo, a África tem 1,2 bilhões de habitantes. Desses 1,2 bilhões de habitantes, tem 740 milhões de africanos que não têm acesso à energia. Não têm acesso à energia. E a gente está falando que apenas 35% da população africana tem acesso à energia. Uau. Hoje, se a gente for falar o custo, no caso, o consumo de energia per capita na África, a gente já está na faixa de menos 200 kWh por ano. A média mundial já ultrapassou 300 kWh por ano. Isso é o primeiro desafio. A solução, talvez, o problema mais simples que explica isso é que, primeiramente,
você não pode dirigir um continente em que você não acredita em você. Você não pode curar ou tratar seu paciente sem saber que doença ele tem. Porque, pelo menos, você, como médico, tem que ter consciência de que, olha, o diagnóstico deu esse resultado, o combate adequado é isso. É que o dirigente africano hoje, na sua grande maioria, primeiramente, eles não entendem de energia. O pessoal acha que a energia sai da tomada. Em primeiro lugar, acha que para ter energia basta pegar um fio e ligar e tem energia. Isso é o primeiro ponto. O segundo ponto, a gente vive um momento de neocolonialismo muito forte, muito sufocado, em que praticamente tudo que a gente tem é proveniente da Europa, é tudo que eles sugam na África, volta para a Europa. Em terceiro lugar, não sei se você se lembra ou não, o Brasil viveu um apagão nos anos 2000. Lembro, Aquele lógico. apagão que o Brasil viveu, praticamente posso dizer que favoreceu o acesso do presidente Lula ao poder. Então, aí, naquele instante que o Brasil começou a ter seu destino energético em mão. Por exemplo, você pega no Brasil, por exemplo, você vai lá na Itaipu, Foz do Iguaçu, você percebe que é um projeto absolutamente bem sucedido, na medida em que você tem uma usina cuja parte daquela usina vai para o Paraguai, outra parte vem para o Brasil, aí no momento de pico o Paraguai pode vender energia para o Brasil, etc. e tudo mais. Então, aí, essa questão de cooperação energética está faltando na África. Ou seja, a gente viveu num período muito sufocado, num período muito dominado, em que a gente não se olha internamente dentro da gente. Então, isso também é outra explicação. Talvez para mim a mais gritante de tudo isso, que provavelmente você vai me perguntar, é que se a questão como a África consome energia é questão de saúde pública. Porque imagine o continente muito abundante em termos energéticos, mas lá na África a gente morre mais com a forma fóssil de obter energia, ou seja, proveniente do petróleo. Porque, por incrível que pareça, só fazendo adentro aqui, o continente africano, hoje em dia, nós contribuímos menos de 2%, 1,59% dos gases a efeito estufa. Mas nós que morremos mais por problemas climáticos. Então, Uau. isso é devido à falta de energia. Então, entre 2012 e 2019, os últimos levantamentos mostraram que 500 mil africanos morreram por questão energética, ou seja, absorvendo o gás carbônico do petróleo, as energias fósseis. Então, a gente não tem energia, a pouca energia que a gente tem já está matando pessoas. Então, isso o mundo não fala nada sobre isso, porque quando se trata da África, um problema só existe até incomodar o mundo. Enquanto não incomodar o mundo, ninguém não está nem aí para a gente. Você vai na África hoje, você pega o país, você sabia que a França, por exemplo, 70% da energia elétrica da França é energia nuclear, é que desses 70% dessa energia nuclear que a França tem, o urânio vem da África, num país chamado Níger. Então, o Níger, ele é um dos países que tem menos energia que tem no mundo, mas ele que abastece a energia da França. Hoje em dia, a Alemanha ganha da França em tudo, no futebol, no campo econômico, em tudo. A França é freguês da Alemanha, menos na energia. Hoje, por exemplo, toda a energia proveniente da Alemanha, quem vende é a França. E a França vai lá na África pegar nosso urânio para levar para a França para dar energia para o seu povo e vender energia para a Alemanha. Então, isso é só para você compreender. Esse exemplo é suficiente para mostrar por que nós africanos não temos energia. E você acredita, vou primeiro fazer aquela analogia que você mesmo fez, né? Qualquer um pode fazer uma placa solar
mas depende do custo. Qualquer um pode fazer energia, mas o custo é caríssimo, pode custar a própria vida, né? É o que está acontecendo agora na África, usando a energia fóssil, e as pessoas estão morrendo por causa disso. E esse exemplo do Níger, ele é um exemplo clássico, que eu sei que é o seu pensamento, pelo que nós já conversamos, professor, do pensamento, talvez, dessa presidência ou desse governo, de achar que está tendo algum benefício em vender para a França, ao invés de se unir como uma única África e ser mais forte internamente. E a África, cada vez mais dividida historicamente, vem perdendo força. Me fala isso. Como foi essa histórica divisão da África? E por que você, como senegalês, faz essa campanha que veio lá atrás do pan-africanismo, que o brasileiro não conhece, desconhece o movimento, e por que é tão importante a gente ver esse continente africano como um continente unido, como um continente mais forte quando é visto como uma única nação? Na realidade, eu discordaria um pouco de você quando diz que o brasileiro não conhece. Alguns brasileiros conhecem sim, mas acredito que aqueles brasileiros que conhecem, infelizmente, eles não têm a palavra para falar. Hoje eu ando no Brasil, eu conheço brasileiros que conhecem mais África que eu. Então, há de reconhecer que nos últimos anos, ou seja, brasileiros da minha geração, inclusive, eu conheço alguns que conhecem mais África que eu. Para mim, isso reconforta o coração. Reconforta dizendo que, puxa, aquilo que o nosso continente não fez, que é chamar seus filhos de volta, pelo menos o brasileiro está consciente que, olha, se a minha mãe não me chama, eu vou até minha mãe. Eu já estou percebendo esse movimento aqui no Brasil, que tem sido cada vez mais forte. Sobre aquilo que aconteceu, como você mesmo falou, é claro que se você pegar um livro de história aqui no Brasil, ele vai te dizer que, olha, a divisão da África foi feita fora da África, e sem os africanos, entre novembro de 1884 e fevereiro de 1885, ponto. O pessoal fala isso, ponto. Aí, quando você faz vestibular, o Enem, sai exatamente dessa maneira, África. Mas nunca é contextualizado para saber efetivamente como isso aconteceu e quais são as consequências até hoje, ou seja, quais são as consequências da colonização sobre o continente até hoje. Tem um autor africano chamado Wole Soyinka, que é africano de Nigéria. Ele fala muito sobre isso, essa coisa de fragmentar para reinar. Isso daí que a Europa conseguiu fazer na África. Porque toda essa nossa complexidade africana de fronteiras, de desunião, aí, na realidade, o sangue é muito forte. Porque quando eu vejo, por exemplo, meu irmão brasileiro preto, que se desgasta por tudo, que não consegue se unir em nada, que não consegue nem definir, por exemplo, quais são nossos valores, é o que nós temos que defender. Isso daí é uma herança que eles têm da mamãe África. É uma herança muito forte que a África está devendo para seus filhos. E como a África não conseguiu fazer, o filho também não vai conseguir. Então, é esse ponto que, para mim, ao meu modo de ver, o ponto central, que todos nós temos que rever. Todos nós temos que sentar e pensar, nós africanos, por exemplo, quando eu digo nós africanos, eu estou falando de mim, estou falando de você, eu estou falando de todos que pelo menos deveriam nascer na África. Saiba que nosso único problema hoje não é nem fome, não é nem miséria, não é nem falta de energia, não é nada. O desafio que a gente tem é o desafio da união. É isso, a África começou isso, porque quando a gente ganhou as independências, e a gente tinha africanos absurdamente comprometidos com a União África, como para fazer um Estado federal na África. Tinha esse pensamento.
em todos os países. Mas como o pessoal ainda não está entendendo que durante a colonização, a Europa precisou ficar na África. Durante a escravidão, não, porque durante a escravidão, a Europa ia lá na África e sequestrar. Mas durante a colonização, a Europa precisou ficar na África. E hoje, se a África tivesse independência, como é a palavra independência que a gente entende, você pode ter certeza que não vai ter nenhuma empresa multinacional europeia que vai ficar em pé. Porque todas essas empresas multinacionais, eles estão abastecidos na matéria-prima na África. Eles vendem seus produtos no mercado africano. Hoje em dia, o continente africano é o continente que mais consome remédio do Ocidente. Isso seja dito. Porque nós que ficamos mais doentes. Porque é comum você encontrar um europeu que praticamente vive 20, 30 anos sem nunca ter ido para o hospital. Mas quando se trata da África, devido a essas questões de saúde, complexidade e tudo, então é um grande nicho para você vender seus remédios. Então, manter um continente sobre problemas energéticos, sobre problemas de saúde, sobre problemas de fome, etc., e tudo mais, então é um filé para você vender seus produtos. Então, é essa questão que a Europa sempre fez para nos desunir. Porque eles sabem que no dia que a gente voltar a se unir, pode ter certeza que não vai ter mais para ninguém. Perfeito. Então, o consumidor do insumo para as doenças e para os problemas precisa existir. E esse consumidor se chama África até hoje. E professor, exatamente. Lá a gente tem visto cada vez mais pessoas que a mãe África, né, cria, e talvez nem saiam de lá, são pequenos guerreiros mesmo, né, jovens que se geram como novas lideranças. Isso sempre existiu e sempre vai existir. O senhor pode nomear essas novas lideranças que estão fazendo essa conscientização dessa África unida, dessa África mais forte, dessa África mais independente do continente europeu? Sim, na realidade, tem na África como tem no Brasil. Porque hoje eu conheço muitos brasileiros exigindo para ter passaporte africano. Por exemplo, sempre você vê, por exemplo, aqui no Brasil, a namorada da tia do meu irmão é italiano, então eu vou ter também passaporte italiano. Ou seja, a pessoa, aqui no Brasil, tem uma história muito boa. De fato, tem uma história muito boa. Meu irmão teve uma aluna que foi lá fazer doutorado na França. Quando foi na França, ela achou que ia por ela ser loira, e aí ela achava que ia ser chamada, por exemplo, ia ser integrada facilmente. Como ela conversava com a gente se mostrava muito orgulho de ser africano, inclusive ela nos chamava de africano, e a gente ficava com prazer de ouvir essa coisa. Mas provavelmente eu não sabia que o fato de ela me chamar de africano era para me diminuir. Ok? Mas para mim era um elogio, mas para ela era para mostrar que, puxa, então africano está abaixo de mim. Agora, o destino levou ela para a França para fazer doutorado. Agora, quando chegou na França, abriu a boca e começou a chamar ele de apelido de latina. Então, ganhou o apelido de latino-americana. Então, ela ficou tão frustrada porque ela queria ser reconhecida como neta de italiano, coisa desse tipo, como neta. E aí ela não conseguiu terminar o doutorado. Eu voltou para me dizer, olha, então, por que nós, por exemplo, africanos, nós conseguimos, com todo o problema que tem no continente, nós conseguimos sempre nos identificar como nosso continente? Aí eu falei para ela, talvez seja isso que mantém nosso continente. Hoje, por exemplo, eu conheço muitos brasileiros que não conseguem se ver como brasileiro,
alguns com razão, até porque eles sempre foram marginalizados, sempre foram ridicularizados. Por exemplo, eu dou exemplo do menino João Pedro, que a polícia foi lá na casa dele, matou, pegou, levou, ficou nisso mesmo. Então, é difícil para você falar com os familiares desse menino, os pais desse menino, para manter a identidade brasileira. Uhum. É cruel demais. Então, a sociedade brasileira racista, a sociedade brasileira desumana, você consegue preservar em algumas coisas de falta de identidade. Então, é isso que eu digo aos meus irmãos brasileiros. Se vocês querem ajudar a África, no mínimo vocês têm que ter um Brasil forte em primeiro lugar. Porque se você conseguir ter uma nação brasileira forte, pegar o poder que você tem que pegar, você vai poder ajudar a África. Mas, veja bem, por exemplo, você pegou o Covid-19. Covid-19, você como que lida na área da saúde, você percebeu que logo no primeiro momento, a Europa disse, olha, nós vamos lá na África, nós vamos testar as vacinas. Lá na África, como africanos, é como prostitutas. Sim, novamente. Mas pela primeira vez, que um francês teve que pedir desculpas a africano. É detalhe, quando ele falou isso, já teve o país africano, o governo africano da República Democrática do Congo, dizendo que, olha, eu quero ser cobaia. Mas no dia seguinte voltou atrás. Por quê? A nova geração africana não aceita mais. Essa nossa geração não aceita definitivamente mais, mas ser governada e viver pautada pela Europa. Tanto é que, por exemplo, se você for no Senegal, eu tenho um partido político no Senegal. O programa do partido político, eu que escrevi, o programa energético. Antigamente, o que o pessoal fazia? Pegava, ia lá na Europa, pagava por algum consultor, alguma empresa de consultoria, escrever programa para você. Mas agora não. Nós mesmo que escrevemos os programas dos nossos partidos, todo mês eu participo financeiramente daquele partido. A gente não aceita nenhum dinheiro que vem de fora, que não é da gente. Ótimo. Entendeu? Então, e aí eu escrevi o programa, mas baseado em quê? Baseado no apagão de 2002. Olha, no Brasil viveu apagão nos anos 2000. O Brasil, ele resolveu... Sim, eu fazia graduação. Perfeito. Em 2000. Então, e aí eu falei, olha, o Brasil do apagão fez isso, para se safar naquela época. Então, se a gente também começar a pensar nessa experiência brasileira, talvez a gente conseguiria também não ter apagão, reduzir a falta de demanda. Hoje em dia tem 33% de senegalês que não tem acesso à energia. Aí, hoje em dia, você sabe que quando você não tem acesso à energia, nem sequer aquela coisa que a gente chama de IDH, no caso, Índice de Desenvolvimento Humano, é medido na sua região. Porque a ONU entende que se você não tem acesso à energia, você não vai se desenvolver, você não tem capacidade de se desenvolver. Ok? Então, por causa disso, o pessoal sempre, a África vem com IDH sempre baixo. Por exemplo, o Senegal, você sabe que nos últimos 6 anos cresceu 8 a 7% ao ano. Mas esse ano, a gente caiu 2% de IDH. Como um país consegue crescer 7% ao ano, mas caiu 2 posições de IDH. Isso significa que o crescimento da África não fica na África. Todo dia 31 de dezembro, a Europa pega o nosso crescimento e leva para a Europa. Por causa disso, a gente cresce, mas fica mais pobre. Então, isso é um engano que a gente tem. Então, a gente conseguiu diagnosticar isso muito bem. A gente conseguiu mostrar aos nossos irmãos africanos que, olha, agora bobo não tem mais. Ninguém mais vai conseguir enganar ninguém. Até aqueles líderes africanos que foram mortos logo no começo das nossas independências, hoje em dia, todos nós africanos da nossa geração, ou seja, hoje a única alternativa que a Europa tem é acabar com todos nós. É isso que eu quis dizer. Porque hoje em dia, cada africano por si já é o próprio embaixador dos continentes. Inclusive eu, por exemplo, aquela ganância que teve no passado na África, eu já fui chamado para a África, meu camarada, para fazer coisas lá, para participar das multretas de muita coisa.
muitos, mas a gente disse não, sabe por quê? Porque a gente entende que a vida humana acaba. A gente entende que é a nossa vez de mudar o continente. Não adianta. Porque aquele continente que a Europa massacrava pode ter certeza, está como estamos contados. Mais cedo ou mais tarde, a África será livre. Eu vou te dizer mais. Agora, a preocupação da Europa não é mais a África. A preocupação da Europa é a África voltar a dominar a Europa. Por quê? Vou te dar um exemplo. Você que é cientista médico, você vai e tal. Até se quiser, eu te passo um link para você ver que o francês não está conseguindo mais fazer filho. O problema não é nem questão de tomar remédio para não engravidar nada, porque eles não estão conseguindo mais. Esse espermatozoide francês não está mais funcionando para fazer filho europeu. Então, por causa disso, eles são desesperados, sabendo que já que eles não estão conseguindo mais procriar, daqui a pouco aquele continente, por exemplo, não é à toa que toda vez que eles saem na televisão, o que eles falam, a África, eles fazem muitos filhos, a África são pobres, porque fazem muitos filhos, eles sempre batem nessa tecla. Mas nunca falam que a África foi sempre despovoada durante a escravidão. As doenças se matam mais na África, etc. Mas por que então tudo isso está acontecendo? Eles estão permanentemente atacando essa nossa questão de termos uma taxa de natalidade muito alta. Então, isso só o que eles estão dizendo com isso é claramente que daqui a alguns anos, tudo que eles estão fazendo pode ter certeza que está voltando. Então, é esse problema que eles não querem engolir. O africano já sabe disso. Já sabe que, primeiro, os presidentes africanos hoje, todos nasceram após a independência. Aquele presidente africano que você via perpetuar no poder tal, é nascer após a independência, apesar de que alguns, por exemplo, o do Senegal, por exemplo, é um traidor enorme. Ele não consegue viver sem Macron. Mas ele está muito contestado. Então, aquela coisa que no passado, o presidente, ao invés de satisfazer seu povo, prefere dar satisfação ao Banco Mundial, FMI, G8, coisa lá, mas não tem mais. O povo precisa de satisfação. Então, por causa disso, que eu particularmente acredito que, é claro, a África completou 60 anos de independência. 60 anos não é nada diante da história. Mas você pode ter certeza que a nova liderança africana, eu posso citar Kemi Seba, posso citar Ousmane Sonko, posso citar Guillaume Soro, posso citar tantas outras pessoas já estão dizendo não. A África que vocês nos conheceram está cada vez diferente. Hoje, antigamente, a Europa ia lá pegar. Hoje não. Hoje não. Não está fácil. Está sendo hostilizado. É muito bom fazer parte desse momento histórico de mudança, professor. Eu fiz meu doutorado na Inglaterra, e no Imperial College. E em 2010, eu estava lá. E eu vivi essa realidade, né, de como negro brasileiro, ter um amigo branco brasileiro de ir nesses market e um inglês que não entendeu o meu amigo, tratar ele muito mal como latino. E quando eu saí do mercado, meu amigo muito indignado falou assim: que inglês racista, que raiva, me tratou mal só porque eu sou brasileiro. Eu odeio esses ingleses. E eu ri muito para ele da situação, porque eu tentei explicar para ele que eu sou tratado assim na minha própria terra. Exatamente. E a outra coisa que a gente passa é que, mesmo sendo cientistas e brasileiros, e professores e concursados, a gente ainda passa... Vou aumentar meu áudio, estão pedindo. A gente ainda passa pela realidade de ter que ainda ser folclorizado. Essa conversa que a gente está tendo, que é sobre ciência, política, futuro,
ainda existe a tentativa de falar do que é bonito na gente também, que é a alegria, que é o tambor, que são as cores, mas sempre tentam fazer com que o continente africano só faça essa parte do folclore. Por que disso, professor? Eu vou abaixar meu áudio aqui. Abaixa um pouquinho o seu também, professor. O seu áudio, para a gente não dar eco. Por que disso? Assim, Por que a gente... Quando que isso vai acabar ou isso não vai acabar nunca? A gente tem que continuar falando de ciência até que isso se esgote. Sim, na realidade, deixa eu baixar o áudio aqui, o áudio. Agora tá ok. Tá. Melhorou aí, pessoal? Então, me digam se o áudio melhorou, pessoal. Sim, porque na realidade, o problema é que quando você ganhou liberdade, começou Deixa um momentinho só ver, um minutinho só, professor, aqui. Sem problema. Sim, tá, o pessoal está dizendo que dá eco. Acho que agora melhorou, né, pessoal? Então, o que eu queria dizer, professor, se a gente levar em consideração o Senegal, que eu conheço por ser de lá, mas isso é válido para toda a África, o problema é que da forma como ganhamos nossas independências é através de mesas de negociação como o francês, como o branco. Então, isso já diz tudo. Então, desde quando a França precisa negociar conosco, se pode ter tudo de graça? Isso é o primeiro ponto. Por exemplo, se a gente é linha auxiliar da França, aí sendo para negociar. Agora, quando ganhamos nossas independências, também nós tivemos essa tragédia enorme. Porque, afinal, quando você não tinha liberdade, de repente tem. Então, a liberdade que você tem, aí muita gente entende que agora eu tenho liberdade para dançar, agora eu tenho liberdade para fazer folclore. Eu sempre digo uma coisa bem clara. Por exemplo, hoje o hino do Senegal, toda vez que é tocado, aí eu fico chorando de mostrar que eu sou um patriota. Porque, afinal, me identifico o hino do Senegal, boto a mão no peito, começo a cantar, ainda em voz alta, enchendo o pulmão. Mas se você for ver a letra, é o quê? Pensez tous vos corps frappez les balafons. Ou seja, começou assim. Pensez tous vos corps frappez les balafons. Vamos, enfim, afinar os corais, bater nos tambores. Começa assim. Então, o que falta? Depois, dançar. Simples assim. Então, se alguém bate tambor para você, a primeira coisa que você vai pensar em fazer é dançar. Mas não falar sobre economia, não falar sobre cultura. Ou seja, a Europa sempre viu a cultura africana como folclore. Isso que é a pura verdade. A Europa sempre nos viu como folclore. Aqui na América também é a ideia que a Europa sempre vendeu para vocês. Porque você, Renato, é mais 120 milhões de brasileiros. No dia que o pessoal começar a cobrar da África, no dia que o pessoal começar com nossos valores estão na África. No dia que o pessoal começa a dizer isso, com todo o pulmão, que nossos valores estão na África, você pode ter certeza que tudo vai mudar. Porque a Europa quer esconder isso dos brasileiros. A Europa sempre quer dizer para o Brasil, olha, naquele continente só tem miséria, só tem pobreza. O máximo que pode acontecer é folclore. É folclore, o Brasil já tem demais, vocês não precisam deles. Porque aqui tem carnaval, tem samba, tem futebol. Então, é exatamente essa imagem que essa gente quer mostrar. O continente africano só serve para dançar, só serve para o folclore. O resto tudo é doença, é terra de AIDS, de malaria, de todas as formas de doenças. Então, aí, isso é repetido, porque eu sempre digo aos meus alunos, olha, pessoal, você tem que compreender que a cultura europeia, para eles, uma mentira repetida muitas vezes torna-se verdade. Para nós africanos, uma mentira é sempre mentira, até o fim dos tempos. Esse exemplo que eu sempre dou é o livro de Djibril Tamsir-Niane. O Djibril Tamsir-Niane nos ensinou que, na realidade, no Sundiata, que se você pegar um tronco de árvore e jogar num lago, esse tronco nunca vai virar um crocodilo.
Então, é isso que eu quis dizer, que na realidade, isso que a diferença entre nós africanos é uma mentira, porque para eles, algo que pode ser mentira pode ser trocada em uma verdade, basta todo mundo acreditar que é verdade. Para nós, não. Então, você percebe nitidamente um conflito aí cultural. Então, mas como hoje a gente sabe que o próprio Sheikh Anta Diop nos ensinou isso, que a verdade soa branco. Por exemplo, nessa pandemia, a África está fazendo muitos esforços para conter a pandemia. Os poucos remédios que a gente está tentando lá, a pessoa não aceita. Por que não aceita? Porque não é feito na Europa. Os caras nem cogitam em validar, puxa, vamos pesquisar se vale ou não, mas não. Já que não é europeia, então não pode ser verdade. Então, vindo da África, então não presta. Então, é isso que eu quis dizer aos que estão nos ouvindo, que na realidade tudo isso aconteceu, mas hoje em dia, até aqui no Brasil, todo professor africano que você vê aqui é tão comprometido como um continente quanto eu. Entendeu? Então, é esse detalhe que nos mantém em força até hoje. Perfeito, professor. A gente está vivendo agora uma realidade do Covid e o senhor falou muito bem dos esforços africanos que estão não sendo vistos pelo mundo cientificamente, mas um exemplo de ciência que o mundo não fala, que salvou a nação, foi o Ebola. Se não fosse a ciência africana, se espalharia pelo mundo e a letalidade seria muito maior do que agora. E ninguém bate palma para a eficácia que a África conseguiu conter o Ebola no seu território. Como foi isso? Como os cientistas conseguiram combater para essa praga não se espalhar? E por que a gente, ao invés de elogiar os esforços dos cientistas nesta época, na verdade, te via o contrário? O Jornal Nacional aqui dizia, na verdade, uma distorção, mostrando o quão era quase uma bruxaria, né? O que estava acontecendo na África. Muito diferente do que está acontecendo com o Covid agora. Porque, na realidade, no caso da ébola, só uma pessoa morreu fora da África. Que é um africano de Libéria, que foi para os Estados Unidos. O americano deixou morrer, por não tratou, porque ele queria passar um recado aos africanos. Se você é africano pegar ébola e ver no nosso país, a gente não vai te tratar, vai deixar você morrer. Então, por causa disso, que a única pessoa que morreu fora da África era um africano que tinha ébola, não sabia. Peraí, repete isso. Eu estou dizendo que um recado? Estou te dizendo que no caso da ébola, o único morte fora da África é um africano de Libéria que tinha ébola, foi para os Estados Unidos, não sabia que tinha ébola e morreu lá. Podia ser tratado. Tanto é que tinha americanos que ficavam com ébola, foram resgatados com cenas cinematográficas de avião para levar para os Estados Unidos e tratar. Já aconteceu os casos. No caso do africano que tinha ébola e não sabia que tinha ébola, quando foi para os Estados Unidos, então deixaram morrer eles. Então, o que eu quero dizer com isso? O meu recado é que, em geral, confinar o continente africano é muito fácil, em primeiro lugar. Em segundo lugar, a África tem muita experiência em pandemias. Sim. Porque uma vez que a gente não consegue contar com um sistema de saúde eficaz, uma vez que a gente não consegue contar com governos realmente organizados, mas a África consegue contar com um povo. As nossas organizações étnicas, nessas horas ajudam muito. Essa nossa capacidade de organização étnica, nessas horas, ajuda bastante. E aí,
no caso da ébola, foi isso, porque o africano não conseguiu compreender. Olha, a maneira que eu tenho para me safar nessa doença é exatamente isso que eu tenho que fazer. Então, essa coisa de isolamento que o mundo todo anda falando, mas na África deu muito certo, porque a gente é consciente dos problemas que a gente tem, e a gente é consciente das limitações que a gente tem. Tanto é que, não sei se você percebeu ou não, quando começou essa coisa dessa pandemia, a primeira coisa que eu mostrar, eu tenho esse arquivo até hoje, que a ONU, que praticamente não vale mais nada mesmo, a primeira declaração que ele fez que a coisa vai chegar na África, que todos os africanos vão morrer. Falaram isso. A OMS falava isso todo dia. A França que estava morrendo na época, batendo recorde de morte o tempo todo, não falavam da França. A preocupação da França era com a África, na realidade, mas não era como o francês que estava morrendo. Porque eles sabem que, de alguma maneira, a pandemia vai passar. Mas, de alguma maneira, eles vão depender da África para sobreviver, para continuar com seus privilégios. Eles sabem que, eu até conto para meus alunos sempre, os meus irmãos, meus brasileiros, que na realidade não é à toa que a África tem independências logo após a Segunda Guerra Mundial. Porque quem libertou a Europa do nazismo foram os africanos. Nós que fomos lá, combatemos para erradicarmos o nazismo. Perfeito. Agora, o que aconteceu? Aí, depois dessa história do Hitler, em 1900, quando a guerra acabou, que a África começou a reivindicar sua independência. Então, hoje em dia, como a pandemia deixando a Europa muito fragilizada, eles sabiam que algum contexto desse novo mundo, desse novo ordem mundial, de alguma maneira vai chegar na África também. Então, o que eles estavam fazendo, a França morria, mas o Macron dava, vamos ajudar a África. No dia seguinte, 1000 mortos na França, vamos ajudar a África, etc, etc. Hoje em dia, todas as previsões que eles falaram sobre a África foram totalmente mentirosas. Hoje, o próprio Rio de Janeiro, que tem 16 milhões de habitantes ou menos, tem mais mortos do que a África inteira. Perfeito. Tem mais contaminados do que a África inteira. Então, o que eu quero deixar bem claro com isso é que, primeiro, quando o mundo deveria escutar a África para mostrar a experiência africana sobre essas pandemias, não fizeram. Preferiram fazer aquilo que eles sempre fizeram, botar terror na gente. Entendeu? Botar terror na gente. Vocês vão morrer, vocês vão fazer isso. Então, nada disso aconteceu. Tanto é que hoje muitos países africanos estão saindo do isolamento, mas a coisa está absolutamente fora do controle. Não sei o que pode acontecer no futuro. Mas até hoje, todas as previsões que eles deram sobre o continente africano foram totalmente infundadas. Porque quando se trata do continente africano, praticamente todo mundo vai no achismo. Aquela coisa de achismo é exatamente isso que o pessoal faz. Lamentavelmente, não tem nenhuma previsão que vai favorecer a África em nada. Quando se trata da África, todos tentam nos desfavorecer o tempo todo. Perfeito. E outra coisa que não é nem achismo, é perversidade, e o senhor já comentou sobre isso, é quando se fala de história e ciência na África. Um caso recente aí foi... Não está me ouvindo? Um minutinho só, não sei o que está acontecendo. Tá, eu te ouço bem. Está me ouvindo agora? Sim, estou ouvindo, porque... Tá bom. Não, Pedro. Ótimo. Me ouve? Escute? Sim, estou ouvindo. Então, uma coisa que você disse muito bom é que se a gente não conhece a nossa história, a gente não consegue nos valorizar. E a Fatu, sua filha querida, guerreira, parece que é uma menina de 40 anos no corpo de 15, ela fala isso muito bem, né? Que a nossa história é tão mal contada que a gente não consegue nem mesmo saber de nós. E como é hoje que você acha que esse fato que está acontecendo com a sua família, eu acho que aconteceu já com muita gente, mas felizmente aconteceu uma reverberação com você, com a sua família,
felizmente, eu sei que você não gostaria que tivesse acontecido, mas aconteceu. Os holofotes foram para dentro da sua casa, para a sua intimidade. Como foi viver isso em plena quarentena, ter sua vida transformada por um ato de racismo cruel? E o que você acha que vai acontecer? É mais um episódio? Você acha que vai ser uma mudança? É um passo de cada vez? Como é que você está vivendo isso tudo aí? O que você está passando para sua filha? O que você pode passar para os pais que estão vivendo isso e não tiveram a força ou a presença de espírito que você teve nesse momento que a sua filha viveu? Olha só, na realidade, eu sempre falo que quando o assunto é racismo, aí o que eu vivo, o Brasil, toda a população negra do Brasil vive isso o tempo todo. Basta você ser negro no Brasil para estar condenado em quase tudo. Independente do seu status social, se você é mestre, doutor, se você é faxineiro, se você é ambulante, etc. É tudo. Você sempre vai ser criminalizado por ser negro no Brasil. Isso é a pura verdade, porque a sociedade brasileira é racista. Tem consciência que é racista, porque você pode pegar os últimos governos e fazer o levantamento dos negros que têm no poder, como ministro, como deputado, como senador, etc. e tudo mais. Tu vai ver isso que eu estou te falando. No meu caso, no caso da Fatum, aí na realidade, eu sempre falo que eu comi o pão que o diabo amassou para a minha filha não passar, porque eu passei como pai. Mas eu não estou nem um pouco alterado em nada, porque a primeira coisa é a guerra da moral, porque você não pode aceitar o racista te atingir moralmente, porque o Cheikh Anta Diop, que é um maior filósofo africano, ensinou que os caras vão acabar com você moralmente, intelectualmente, antes de acabar com você fisicamente. Moralmente, a gente está muito preparado, porque afinal, a minha filha, quando era criança, quando ela fazia coisa, eu perguntava, nossa, Sapato, onde você conheceu isso? A primeira coisa que ela me responde, pai, eu sou boa nisso. Então, ela sempre foi criada acreditando nela mesma. Ela sempre foi criada sabendo que quem faz a diferença não sou eu, não é ninguém, é ela que tem que fazer a diferença naquelas pessoas que combinam com a idade dela. Eu tinha proibido ela de ser até alguns anos atrás, quando ela estava no sexto ano. Mas voltou no ano seguinte, pai, eu sou responsável da turma. Então, Renato, me dá um minutinho só, por favor. Claro. Então, está bom. Na realidade, eu vou ter que... Enfim, vamos terminar aqui. O que eu queria dizer para ela, que simplesmente a Fatum foi criada nesses ambientes. Ela sabia que, de fato, ela tem que ser forte para viver isso que ela está vivendo. Ela foi para pai, eu sou responsável da turma. Então, eu deixei. Literalmente deixei, porque afinal, por mais que eu tento proibir, eu vi que ela resolveu assumir uma responsabilidade, eu tive que deixar. Então, a minha coisa que eu queria dizer é sempre dizer aos meus irmãos brasileiros que, na realidade, você pode ser um pai preto, você pode até não ter pão para comer em casa, mas isso não te dá o privilégio de dizer que eu não tenho como não ficar presente nos estudos dos meus filhos. Lá no Senegal não tem merenda escolar, aqui tem. O pessoal aqui come, a gente lá passa fome. Então, a gente não pode jamais dizer para um pai, dizendo que, olha, meu pai, meu filho não está podendo estudar, a escola não está oferecendo nenhum sustento. Não, você tem que estar presente na vida do seu filho. Você não pode abandonar, independente da sua condição, do seu status social. Mas se seu filho sai de manhã para ir para a escola, você está dormindo, quando o seu filho voltar para a escola, você está bebendo, e você está dizendo que você quer você quer educar um filho para resistir? Não, você está educando seu filho ao fracasso. Então, eu preciso dizer isso ao meu irmão preto brasileiro. Eu preciso dizer ao meu irmão preto brasileiro que, na realidade, esqueça o que os outros falam sobre você. Essa coisa de vitimismo, essa coisa de tal, isso é uma nomenclatura que a pessoa branca escolheu para se desencorajar. Então, a gente não pode levar em consideração o que os outros falam sobre nós.
Perfeito. A gente tem que levar em consideração aquilo que de fato que nós somos e nós acreditamos. Por causa disso, resolvi batalhar. Tanto é que hoje já saiu os primeiros resultados. 3 desses garotos já foram condenados, já foram indiciados. 2 por racismo e 1 por injúria. Agora eu vou para o colégio. Tu vai ver que nas próximas semanas eu vou com força, unha e dente, porque o colégio vai ter que fazer uma conduta que jamais feita em um colégio do Brasil. A primeira vez, você vai ver um colégio de elite, um desses colégios do Rio de Janeiro, ele vai ter que me apresentar um plano infalível de como mostrar, como ter uma escola racialmente pregar a diversidade. E, ao mesmo tempo, ele vai ter que me mostrar um plano de contratação de professores negros. Uau! Uau! Eu vou ficar... meu camarada, quando eu te digo isso, é porque eu Mamour, que estou falando, eu estou mostrando para os meus irmãos brasileiros, eu estou me juntando a eles para dizer que é assim que tem que ser feito. Aconteceu racismo, o colégio não. Aconteceu fora da escola, não estava nem aí. Eu esqueço os pais dos garotos. Os pais dos garotos já tiveram a lição que eles tiveram que ter. Por quê? Já foram indiciados, vão ter que pagar, vão ter que contratar advogado, vão ter que se desgastar. Mas o meu papo é como um educador. Eu preciso educar aquela escola. Eu preciso dizer a eles, olha, aconteceu isso, vocês foram totalmente omissos até hoje. Agora, a hora de vocês atuarem agora, nesse caso, seria implacável. Eu não vou abrir mão dos meus direitos como negro, como preto, para que a escola se readequar, fazer umas readequações necessárias para aprender isso a todos os brasileiros. Chama para lá. Renato, eu preciso de 1 minuto. Você pode me dar? Claro, fica à vontade, querido. Porque eu tô ao vivo no RJTV. No RJTV falando com o tal. Eu só vou te dar 1 minuto. Fica à vontade. 1 minutinho só, por favor. Vai lá, querido. Gente, ele vai entrar ao vivo agora no RJTV. Se essa live cair, a gente volta, tá bom? Daqui a pouco. E vai lá ver o RJTV. Tá bom? Eu vou ver o RJTV também e a gente volta daqui a pouco, tá bom? Que legal! Estamos assistindo o RJTV e o Mamour ao mesmo tempo, hein? Isso é muito bom! O homem de guerra! Os tempos mudaram, Nivaldo. Ali, Renato, isso é muito bom, muito gratificante. Está passando por isso tudo, está vivendo esse momento da história. Aluna negra, Liceu Franco Brasileiro, em Laranjeiras, onde a maior parte dos integrantes do grupo estuda. Isso é muito legal. Eu estou vendo aqui também o RJ. Para comprar negro, só com outro negro mesmo. Ou você paga. Quanto mais preto, mais prejuízo. Dou 2 índios por um africano. Tirem foto dessa live e tira foto do RJTV, por favor. Tudo adolescente pergunta. Tudo ao vivo. Dizer, garoto, se vocês namorassem a Patu, o outro responde. Tem que ficar de molho depois, né? Legal. O primeiro adolescente faz uma nova pergunta. Vocês venderiam ou levariam ela para a escola para ostentar? O segundo responde. Venderia no Mercado Livre quando ela fizesse 18, que aí vale mais. Em outro momento, um deles afirma. Imagina fazer game negro, por exemplo, dou 2 meio negros por um negro. Mesmo adolescente, diz ainda. Imagina se a gente botar isso no grupo do Franco, se referindo à escola, ainda uma foto de um buscador da internet se referindo ao custo da venda de um negro. Um terceiro estudante diz que um negro vale uma jujuba, um negro vale um pedaço de papelão. Um pequeno, um negro vale um Trident. Um Trident é R$3. Hoje, voltamos a falar com o pai de Patu. Ele procurou a polícia depois de saber das mensagens sobre Olha, vou encerrar essa live e vou abrir outra, tá bom? Já volto.